Ele era apenas um estudante comum, até ser arrastado para uma dimensão paralela, onde mulheres comandam tudo e monstros atacam qualquer um sem piedade. Esse é Yuki Wakura, um garoto que tem uma vida completamente comum no Japão. Ele é extremamente habilidoso em diversas tarefas domésticas e coisas do dia a dia, sempre ajudando as pessoas mais próximas quando necessário. Mas, embora ele tenha esse diferencial, isso não é mais tão relevante assim, pois o Japão não é mais o mesmo de antes, e você já vai entender o porquê. Yuki vai voltando para casa depois da aula, pensando no fato de que está prestes a se formar e precisa arrumar o primeiro emprego, mas fica desanimado com isso, pois uma carreira CLT comum não parece nada empolgante, e ele queria fazer mais pela sociedade. No entanto, enquanto está andando, uma névoa densa se forma de repente ao redor dele, e logo em seguida ele está em outra dimensão. Apesar do choque inicial, esse lugar não é desconhecido pela humanidade. Essa dimensão se chama Mato. De uma hora para outra, vários portais começaram a aparecer misteriosamente por todo o território do país, e esses portais levam para essa dimensão paralela. Nessa dimensão existem criaturas cruéis e carnívoras, chamadas de Shuki, e incidentes envolvendo elas são chamadas de incidentes de mato. Yuki tenta se acalmar e pega o manual de instruções de sobrevivência, preparado para pessoas que acidentalmente acabam entrando em um desses portais. A instrução é para que a pessoa fique parada e aguarde a força de defesa contra demônios, e só corra caso acabe se deparando com alguma dessas criaturas antes de um dos membros da defesa chegar. O problema é que ele mal tinha acabado de ler e uma dessas criaturas aparece atrás dele. Ele sofre um ataque e consegue desviar por pouco, e sai correndo logo em seguida, porém logo se depara com um caminho sem saída, e outros Shukis aparecem para dividir a refeição. No entanto, antes dele virar lanchinho, um outro Shuki aparece e o salva, mas ele estava sendo controlado por uma garota, que chama o Yuki de azarado por ele ter sido atacado tão rápido depois de entrar nessa dimensão. A garota então puxa uma espada e começa a lutar com todos os monstros, derrotando todos. Ela se apresenta como Uzen Kyoka, comandante do 7º Esquadrão da Força de Defesa contra Demônios. Ela pede para ele se proteger atrás dela e então passa a controlar um novo Shuki, pedindo para ele subir junto com ela para poderem fugir. No caminho eles são perseguidos por mais dessas criaturas, e mais 3 garotas do esquadrão aparecem para ajudar. Os nomes delas são Azuma Himari, Okawamura Nei e Suruga Shushu. A comandante pergunta se há mais sobreviventes na região, e a Nei usa uma habilidade de escaneamento da área para procurar, mas a princípio acaba apenas descobrindo uma horda de Shuki se aproximando. A Kyoka pede para elas lidarem com eles, que ela iria levar o Yuki para um lugar seguro. Então vemos elas lutando. A Himari consegue transformar partes do corpo em qualquer arma, já a Shushu consegue mudar de tamanho, junto com algum objeto que esteja em contato com ela. E aqui vem a explicação. Nessa dimensão, existe um tipo de fruta especial, chamada de pêssego. É um pêssego diferente do que tem no mundo normal. É uma fruta comestível e quando alguém come, recebe algum tipo de habilidade especial aleatória. Mas por algum motivo, a fruta só concede poderes para mulheres, não tendo efeito algum em homens. Por esse motivo, as mulheres são muito mais bem vistas na nova sociedade, sendo a representação da linha de frente na batalha contra essas criaturas, que também podem acabar passando por um portal e entrar no mundo real, causando muita destruição. Enquanto os dois estão indo para um lugar seguro, no meio do caminho eles encontram uma garotinha perdida, cercada por um Shuki. Kyoka vai em direção a ela para ajudar, mas o bicho que ela está controlando é muito lento, e eles são cercados por outros, forçando a Kyoka a lutar. Yuki vê que a garotinha está prestes a ser atacada, e se joga na frente dela como uma tentativa desesperada de protegê-la, e ambos são salvos no último segundo. Então Kyoka ergue uma barreira temporária e começa a se perguntar o que vai fazer nessa situação, visto que a habilidade que ela recebeu não é muito boa. Então ela diz que o Yuki precisa fazer um favor para ela para todos conseguirem escapar. E o favor era virar o escravo dela? Ele meio que dá uma bugada sem entender se ela estava zoando ou não, mas ela até pede para a garotinha se afastar e fechar os olhos. Vixe. Então ela estende a mão e ele acaba lambendo o dedo dela, com isso meio que selando um contrato temporário, na qual daria a ela controle sobre ele, e com ele se transformando num bichão sinistro e muito forte. Ele sai lutando com todos os Shukis que estavam cercando eles e sai derrotando geral com facilidade. E a Kyoka fica impressionada em como as habilidades deles são incríveis nesse estado. Então eles levam a garotinha para junto das outras, e se preparam para enfrentar um Shuki gigantesco, que era a fusão de vários
vários outros, mas em um ataque conjunto os dois conseguem vencer com poucos golpes. Então ela encerra o contrato e a transformação dele acaba, deixando o bicho todo mole no chão. A Kyoka então pede para todas voltarem na frente que ela precisava falar com ele a sós. Então ela o elogia e diz que não esperava tanto poder por parte dele, e ainda diz que eles deveriam tornar esse trabalho permanente. Mas antes disso, ela diz que precisa contar algo sobre a habilidade dela, e era que... Epa, que é isso aí? Ela tasca o beijão no cara sem mais nem menos, e depois disse que esse é o preço da habilidade dela, que todos na qual ela escravizar devem ser recompensados condizentemente com a tarefa realizada. Se eu fosse ele, eu só ia começar a aceitar trabalho difícil dali em diante. Aí ela provoca um pouco, perguntando se ele quer outro, e ele tenta negar, mas logo ela fica envergonhada, dizendo que os Shukis que ela escravizava ficavam felizes recebendo apenas um pouco de carne de porco, e diz que nem ela esperava por esse beijo, visto que o corpo dela se move automaticamente para dar a recompensa mais adequada. Tá perigoso isso aí. E antes de terminar de falar, ela taca outro beijo melhor ainda no cara, que fica nocauteado no chão. Depois de toda essa saliência, eles conversam um pouco. A Kyoka fala que o objetivo dela é se tornar a comandante suprema da força de defesa, pois a atual era muito tolerante, e bastava um deslize para esses bichos entrarem de vez no mundo real e causar o caos. Ela também diz que com a ajuda dele, ela poderia aproveitar a habilidade dela ao máximo, e talvez finalmente concorrer ao cargo. Então ela o chama para trabalhar com ela. E como ele sempre quis uma vida mais emocionante, ele acaba aceitando, dizendo que vai se tornar o herói desse mundo. Mas agora começa a me questionar se é porque ele quer ser herói ou é porque ele quer uma recompensa. Algum tempo depois eles chegam no dormitório e ele tá lá todo empolgado com isso de poder entrar no esquadrão, mas logo recebe a notícia que homens não podem entrar no esquadrão. Ele vai trabalhar como zelador do local, cuidando das tarefas do dia a dia, e só seria o escravo dela quando fosse necessário. Tentou escapar da CLT, mas nem em outra dimensão funcionou, não sobra nada. Então elas já começam a encher ele de trabalho como presente de boas-vindas, e a Nei diz que vai ajudar ele no que ele precisar, mesmo embora ela tenha apenas 11 anos. Sei não, hein, essa habilidade da guria aí da recompensa, acho que vai dar ruim lá pra frente. Se quiser a continuação da história, é só comentar e se inscrever. Valeu!